A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. É com alegria que temos aqui no nosso programa Verdade e Vida o reverendo Adail Sandoval, pastor da Igreja Presbiteriana de Brasília, vice-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e secretário-geral do Trabalho da Terceira Idade. Seja bem-vindo, reverendo Adail. Reverendo, nós vamos falar hoje sobre terceira idade, ou alguns dizem a melhor idade. E o senhor, como secretário do Trabalho da Terceira Idade, eu queria saber do senhor qual a importância de trabalhar com idosos, trabalhar com a terceira idade. Meu irmão, um dos trabalhos que eu considero mais importantes hoje em dia é com a terceira idade. Porque a terceira idade, há um tempo atrás, ficou relegada, no meu entender, a uma plana secundária. E hoje, os idosos precisam de saber da importância que eles têm de darem uma contribuição à igreja e à sociedade. E, ao mesmo tempo, reconhecer que eles têm muito para dar ainda. E eu creio que, quando nós damos importância ao trabalho da terceira idade, eles respondem com uma facilidade, com uma alegria enormes. É por isso que eu acho que essa decisão da igreja de enfocar a terceira idade foi de uma felicidade incrível, porque eu mesmo me sinto compensado como secretário da terceira idade durante esses anos, porque há um retorno fácil, um retorno alegre, um retorno pronto da parte dos idosos com respeito a qualquer trabalho que você faça com eles. Mas, reverendo Adail, qual o papel do idoso na sociedade? Existe preconceito contra o idoso? Creio que até hoje tem havido um certo preconceito, meu irmão, com respeito à terceira idade. Preconceito que tem diminuído ao longo do tempo. Há algumas dificuldades ainda hoje, mas o idoso está sendo mais contemplado. Na igreja, por exemplo, para ser bem sincero, há um tempo atrás ficava num canto. Hoje em dia, com esta consciência do valor do idoso e de que ele pode oferecer alguma coisa, porque inclusive os anos de vida foram prolongados pela própria ciência. E creio que a nossa função como igreja é exatamente descobrir os meios e modos e instrumentos para valorizar aquilo que o idoso tem e aquilo que a igreja pode fazer a favor deles para que haja essa harmonia, esse casamento entre a igreja e sociedade e a terceira idade, para que eles se sintam bem e a igreja seja beneficiada com o concurso do trabalho dessa faixa etária que tanto valor tem, que pode tanto dar para o crescimento da igreja. Qual a maior barreira para o idoso nos dias atuais, diante dessa sociedade em que vivemos, onde muitas pessoas só olham o idoso na perspectiva de que eles são os provedores hoje de muitas famílias no norte e no nordeste do Brasil? Em absoluto, eu creio que isso é a exploração do idoso. Creio que nós já idolatramos muito a juventude. Os jovens, há um tempo atrás, não foram apenas considerados como de grande valor, foram idolatrados. Nós não precisamos idolatrar o idoso. O que nós precisamos é de considerar o idoso com seu valor, com aquilo que ele pode oferecer. Não deve ser explorado pelas famílias. Creio que os jovens e os membros da família devem trabalhar para ter o seu sustento. E isso sim deve dar apoio psicológico, apoio emocional, apoio espiritual e até apoio material aos próprios idosos que já deram a sua vida inteira para sustentar a própria família. Terminando assim a nossa entrevista, reverendo Adail, qual é a mensagem que o senhor daria para os idosos que agora nos assistem nessa manhã? Em primeiro lugar, meu irmão, eu creio que idoso, enquanto puder, deve ficar na família e cuidado pela família. Creio que asilos e casas de idosos se constituem o último recurso, o último momento é que eles devem ser colocados lá, mas eles devem receber o carinho, o apoio da família. E eu também já observei isso em alguns lugares
onde as famílias reagem, porque não querem mais os seus idosos em casa, querem os seus idosos lá. Mas acho que deve haver uma parceria quando essa necessidade de o idoso ficar lá na casa do idoso. Uma parceria para que o idoso não se sinta abandonado da família, mas ao mesmo tempo tenha o apoio e a estrutura que convém lá para ele na casa do idoso. Mas deve haver uma conscientização das famílias de que o idoso, nas mais das vezes, deve receber o apoio, o carinho, o amor da própria família. E, quando não for possível, aí sim, a casa do idoso, mas sem perder esse contato, esse vínculo. Não é um depósito, não é para abandonar o idoso. A família tem que estar ligada a esse idoso sempre, porque senão vai determinar o encurtamento dos seus dias e uma tristeza e solidão enormes, porque a família deve estar solidária sempre, com as crianças, com os adultos e com os idosos, com todas as faixas etárias. Muito obrigado, reverendo Adail, e até uma próxima oportunidade, quando continuaremos esse bate-papo sobre idosos. Amém. Vamos ouvir essa mensagem musical e voltamos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia.
Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as pessoas, de todos os lugares, que viveram em todos os tempos. Deus sonda mentes e corações. Deus conhece todo o real e todo o possível. Não há nada que esteja fora do alcance do conhecimento de Deus. Para Ele, luz e trevas são a mesma coisa. O salmista, no Salmo 139, disse: Deus, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não chegou à minha boca e tu já a conheces toda. Para Deus é impossível alguém esconder alguma coisa. Adão e Eva não conseguiram esconderem-se de Deus no jardim do Éden. Quando Caim matou seu irmão Abel, nenhum olho humano o viu, mas Deus estava olhando para ele. Quando Acã roubou uma barra de ouro na cidade de Jericó, pensou estar fazendo isso escondido, mas Deus estava vendo a atitude de Acã. Embora Deus seja conhecedor de tudo, embora Deus saiba todas as coisas, há 3 coisas que Deus desconhece. Eu quero falar para você sobre estas 3 coisas que Deus desconhece. A primeira coisa que Deus desconhece é um homem que não seja pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desviaram do caminho, como ovelhas dispersas e tresmalhadas. Não há justo aos olhos de Deus. Aliás, a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Todos, absolutamente todos, transgrediram e pecaram. Você peca por palavras, por obras, por omissão e até mesmo por pensamentos. Você não é simplesmente pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Assim como uma laranjeira não é laranjeira porque dá laranjas. Ela dá laranjas porque é laranjeira. A seiva dela é que define o seu fruto. A Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. E a Bíblia diz mais, que o ímpio desvia-se desde a sua concepção. Não há nenhum ser humano sobre a terra que não tenha nascido com o DNA do pecado, com o vírus do pecado, com a contaminação do pecado. De tal maneira que a Bíblia define que todos os homens, reis e vassalos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, homens da cidade e homens do campo, não importa onde viva, em que tempo tenha vivido, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A segunda verdade, ou a segunda coisa que Deus desconhece, é um outro Salvador que não seja Jesus Cristo. Só existe um Salvador, e este é Jesus. Não existem muitos caminhos para Deus. Aqueles que pregam isso, que defendem esta vertente, estão absolutamente equivocados. A Bíblia diz assim, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. De tal maneira que quando alguém se aproxima de Deus por meio de outro que não Jesus, orando aos santos, ou querendo chegar a Deus por intermédio de Maria, ou de um apóstolo, ou de um santo, ou de um outro mediador, equivoca-se. Porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
Existem muitas pessoas que se levantaram pretendendo dirigir os homens a Deus ou se apresentarem como mediadores entre Deus e os homens, mas fracassaram. Você pode ver homens que criaram religiões como Maomé, como Buda, como Confúcio, como Allan Kardec, como tantos outros ao longo da história. Mas, na verdade, apenas um é o verdadeiro Salvador. Apenas um é o verdadeiro mediador. Apenas um é o caminho que liga o homem a Deus. Apenas um é a escada que liga a terra ao céu, e este é Jesus Cristo. Somente Ele desceu do céu. Somente Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo santo, se fez pecado. Sendo bendito, se fez maldição. Somente Ele, o Deus eterno, entrou na nossa história como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso mediador, e foi à cruz em nosso lugar para sofrer no seu próprio corpo a condenação que os nossos pecados merecem. Não há outro caminho que você possa chegar até Deus. Não há atalhos, não há outras vertentes, nem outros meios de você ser reconciliado com Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A única maneira de você ser salvo é você crer no Senhor Jesus. Nele está a vida eterna. Jesus diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus Cristo é aquele que veio para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser resgatado, para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser reconciliado com Deus. De tal maneira que nenhuma religião pode reconciliar você com Deus. O que falta ao homem não é religião. Aliás, surgem 5 novas religiões por dia. O homem é um ser religioso. O homem sempre tem uma religião. Ainda que ele diga assim, eu sou um ateu convicto, ele é um religioso. Ele crê em si mesmo, ele adora a si mesmo. Ou ele adora a natureza, ou ele adora a um santo, ou ele adora a Satanás, ou ele adora a natureza que o próprio Deus criou. Mas o homem é um ser religioso. Entretanto, somente Jesus, o eterno Filho de Deus, é o Salvador. Deus desconhece qualquer outro meio de você chegar ao céu, a não ser por meio de Jesus Cristo. Mas a terceira coisa que Deus desconhece é um outro dia melhor para você ser salvo do que hoje. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque você não pode saber o que vai acontecer a você amanhã. Você não poderá saber se você vai estar vivo. Você não pode saber se amanhã o seu coração estará disposto, quebrantado e aberto. A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem abre o coração. É Deus quem dá a fé salvadora. É o próprio Deus que nos conquista e nos atrai para si com cordas de amor, de tal forma que tudo provém de Deus. Então, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, não endureça o seu coração. Não adie este encontro com o Deus eterno, porque este é o momento oportuno de Deus, esta é a hora oportuna de Deus para a sua vida. Adiar esta decisão é a coisa mais perigosa que pode lhe acontecer. Adiar esta decisão pode ser o erro fatal, pode ser a decisão mais equivocada da sua vida. Mesmo você sabendo a verdade, mesmo você compreendendo que Deus existe, que Jesus é o Salvador, e que você só se chega a Deus por meio da ação do Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você deixar para depois, você pode perecer eternamente. Li certa feita
de uma águia que pousou num bezerro morto, que descia rio abaixo, e ela enfiou as suas possantes garras naquele bezerro e ia degustando o seu cardápio. Mas não se apercebera de que estava se aproximando de uma grande cachoeira, de uma tormenta, onde lá embaixo existiam pedras pontiagudas e que as águas volumosas desciam velozmente rio abaixo. Sem perceber o perigo, talvez confiante nas suas possantes asas, não percebeu que ela estava se aproximando de um grande abismo. Quando chegou a hora, ela foi esmagada sob a fúria das ondas, não conseguiu alçar voos e morreu inapelavelmente porque deixou para depois. Meu amigo, este é um erro terrível, este é um engano fatal. Você conhecer a verdade, você saber que Jesus Cristo salva, você saber que a Bíblia é a palavra de Deus, até mesmo você frequentar uma igreja, quem sabe até pertencer a uma família cristã, e adiar esta decisão, deixar para depois. Muitos estão pensando assim, hoje é cedo demais, eu tenho outras prioridades, quero desfrutar a vida, quero curtir a vida, quem sabe mais tarde, quando os meus cabelos já estiverem brancos, quando as rugas estiverem marcando a minha face, quando o peso dos anos pesar sobre os meus ombros, então eu vou pensar no destino da minha alma, então vou pensar no que vou fazer com esta grande questão da salvação da minha vida. Poderá ser que você não terá uma outra oportunidade. Poderá ser tarde demais. Eu quero dizer para você que você é um ser livre num aspecto. Você é escravo da sua liberdade. Você sempre toma uma decisão. Você pode até me dizer, mas eu não quero me decidir. Eu não quero me posicionar. Mas eu vou lhe dizer que até os indecisos se decidem. Os indecisos decidem-se não decidir. Você é como aquele homem que está numa canoa rio abaixo. Você está se aproximando de uma tormenta, de uma grande tragédia. Você pode tomar a decisão de ficar dentro do barco, você pode tomar a decisão de pular do barco, você pode tomar a decisão de achar que não tem uma tragédia à frente, que não tem um abismo à sua frente, e fazer de conta que o perigo não existe. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, de tomar uma decisão. Até a indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Não há um dia melhor para você receber a Jesus do que hoje. Conta-se que houve uma assembleia no inferno. E nesta assembleia, os demônios se reuniram para traçar um plano, para discutir acerca de um projeto para impedir as pessoas de entregar a vida para Jesus. Os demônios se reuniram e eles então traçaram várias propostas. Levantou-se um demônio e disse, vamos dizer para o homem que a Bíblia não é a verdade. Quando um pregador se levantar para pregar a Bíblia, ninguém vai acreditar neste livro antigo e velho. Levantou-se outro demônio mais experiente e disse, esta não vai funcionar, porque esta Bíblia tem rompido os séculos, tem vencido as fogueiras da intolerância, tem vencido a saga dos críticos, tem transposto todos os obstáculos daqueles céticos que tentaram destruí-la com seus argumentos falazes. Levantou-se outro demônio e disse, então vamos dizer para o homem que Jesus é apenas um Salvador, mas não é o Salvador. Levantou-se outro demônio mais experiente e disse, não, essa também não vai funcionar, porque todo aquele que reconhecer que é pecador e confiar em Jesus, ele vai ser salvo. Muitas outras propostas foram levantadas, até que levantou-se o maioral do inferno e disse, eu tenho a solução, eu tenho a resposta, eu tenho a saída. Vamos dizer para o homem que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer para o homem que ele é pecador. Vamos dizer para o homem que só Jesus Cristo salva. Mas vamos dizer alguma coisa a mais.
Vamos dizer para ele para deixar esta decisão para depois. Hoje é cedo, tem muitas outras coisas para fazer. Amanhã, quem sabe, ele vai pensar no destino da sua alma. Este é o perigo fatal, porque o amanhã pode não existir. Hoje é o dia da salvação. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. 3 coisas que Deus desconhece. Primeiro, uma pessoa que não seja pecadora. Segundo, um Salvador além de Jesus Cristo. E um dia melhor para receber Jesus do que hoje. Você precisa desta mensagem. Esta é a mensagem mais importante para a sua vida. Não adie este momento na sua história. Agora mesmo, renda-se a Jesus, confia nele, entrega o seu coração para ele e você terá a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas como você, querido amigo telespectador, que tem orado pelo programa Verdade e Vida. Tem intercedido nos cultos de oração para que esse programa continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, para levar a mensagem salvadora e redentora do Senhor Jesus para todos os rincões do nosso Brasil. Mas queremos também agradecer a você que não somente ora, mas você que tem contribuído para que o programa se torne autossustentável. E você também pode fazê-lo depositando a sua oferta no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Neste domingo, você deve visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua residência. Os cultos sempre começam às 9 horas, escola dominical, culto à noite 18 e 19 horas, onde você terá a oportunidade de aprender mais acerca dos ensinamentos da Palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial. Visite a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua residência. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Verdade e Vida oferece a você gratuitamente o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto de meditações para ajudar você a conhecer melhor a Bíblia e viver uma vida feliz. Peça o seu exemplar escrevendo para Cada Dia, Caixa Postal 130, Campinas, São Paulo. Ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Se preferir, ligue 0800 119 105 no horário